A gente começa uma campanha e começa realmente. Eu nunca desisto de você, meu filho. Senhor, não desista de nós. Ai, gente, que campanha maravilhosa. Porque a gente acha que é simples, que é pequeno, mas a gente carrega costumes horrorosos, vidas que eu posso falar por mim, pela minha família, que veio de idolatria, veio de promiscuidade, de prostituição. Então, é muita coisa, é muita carga. E a campanha, eu fui marcado pelo sangue de Jesus. Você foi marcado pelo sangue de Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. E glória a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso. E essa noite foi tão assim, interessante, porque realmente eu não dormi. E foi muito assim, eu ia trazer até um brinquedinho para vocês, mas eu não achei. Se vocês lembram daquele cubo coloridinho que a gente virava, ele virava várias cores, eu nunca consegui voltar aquilo no normal, nunca. E muitas vezes na nossa vida a gente é aquele cubo, e eu me vi aquele cubo. Quando eu comecei a vir para o Senhor, eu vim conhecer a palavra de Deus, eu era aquele cubo todo embaralhado. E eu estou no processo das cores ficarem todas certinhas. E aí o Senhor falou assim para mim: filha, você é aquele cubo. Você é o cubo. E eu fiquei com o cubo na minha cabeça. Gente, até achei que Deus é tão interessante que Ele falou assim: guarda isso no seu lóbulo frontal. E eu fiquei pensando a noite inteira. Nossa, meu Deus. De manhã eu fui olhar. São memórias recentes que a gente guarda. E o Senhor é maravilhoso, porque eu também não lembrava disso, a minha memória anda bem curta. E a gente está aqui para combater costumes, maldições. Não maldições, muitas vezes a palavra mal dirigida, que sai da nossa boca, ou que saiu dos nossos pais, ou de um ente querido, de um tio, de um vô. Essa carga que a gente carrega. E hoje vamos combater em nome de Jesus e vamos estar em 7 sábados combatendo ela em nome de Jesus. E quando eu fui tentar dormir, vinha o Vale de Ossos Secos, vinha a Bíblia inteira para mim. Eu falei, meu Deus, Senhor. E veio o cubo também, o cubo ficou na minha memória, Mas eu não vou pregar o Vale de Ossos Secos. A gente vai abrir em Coríntios, 1 Coríntios 3. Porque a palavra de Deus ela é tão interessante que ela fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. Porque a gente se alimentar só de alguém, ou só quando você vem no culto, ou só quando você pegou uma live de alguém, ou só de alguém, você vai ficar limitado. Agora, quando você ouve tudo do que você pega nas pregações, né, no culto, todas as lives da pastora, e você ainda lê a palavra de Deus, isso junta e agrega, e você fica uma torre forte. Uma torre que você fala, nada e ninguém vai mudar essa minha cabeça, só o Senhor. Então aqui, se você pegar em 1 Coríntios 3, está escrito: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Aí eu pensei, Senhor, é verdade, porque se habita em alguém que fala que conheceu a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, a inveja, a cobiça, a ira, todas essas coisas, a gente está carnal, a gente está como pessoas mundanas, não estamos espirituais. E aí o Senhor foi falando ao meu ouvido, e eu falei, Senhor, é verdade, porque temos que estar livres, somos livres. O Senhor nos comprou com preço de sangue, o Senhor nos comprou com algo muito caro, porque quando a gente vai ler em Apocalipse, que João, naquela hora do 7º selo, não havia ninguém, e ficou 30 minutos em silêncio o céu, porque não havia ninguém que pudesse abrir o selo.
E aí eu fui viajando na palavra, e eu falei, meu Deus, que tristeza. Não havia ninguém para a gente ter salvação. Não havia. A gente não tinha mais salvação. E por que a gente quer voltar para trás, comer o resto? Comer do deserto, comer dos costumes que a gente tinha antes. Porque costume, gente, é uma coisa assim, que você vai pesquisar costume, é costume desde quando você nasceu, e até antes. Porque a gente é levado, muitas vezes, a repetir os mesmos processos que os nossos antepassados cometeram. Costumes que a gente não... muitas vezes a pessoa nem cultua, mas acaba fazendo por conta que ele viu, ele aprendeu, e a gente aprende. Coisa ruim a gente aprende, é incrível. Porque quando eu posso falar por mim, na minha família havia muita idolatria, havia o misticismo, havia toda uma promiscuidade. Um dia eu acho que eu não lembro se era a 5ª, 6ª série, e eu lembro que a minha professora de biologia falou assim, todos vão fazer a sua árvore genealógica. Eu fui fazer a minha. Meu Deus do céu, gente, eu não consegui... Aliás, eu passei para o papel. E quando eu fui explicar para a professora, porque todo mundo levou esse trabalho, ela falou, Simone, deixa o seu para lá, porque eu não entendi. E até hoje ninguém entende. Até hoje ninguém entende, gente. Eu tenho uma tia, que é a minha tia mais velha, ela é irmã do meu pai e irmã da minha mãe. É impressionante. Se você for na raiz dos seus problemas, na raiz dos seus costumes, você fala, meu Deus, quanta coisa os meus antepassados fizeram de mal para Deus, e eu carrego essa carga. Eu carrego essa carga. Porque teve um dia, num culto simples, no recanto, a pastora falava com intrepidez, gente, era o Espírito Santo falando para mim. Eu nem sei se ela falava isso mesmo no altar, mas era para mim. Ela falava, as maldições a gente tem que conhecer para combater. E quando você vai nas guerras hoje, guerra física, guerra de pessoas, de país contra país, o que eles fazem? Eles começam a pesquisar, pega hacker, coloca lá para ir nos computadores para ver o que é de fraqueza naquele país, para ver o que aquele país tem de potência. E é isso. A gente tem que saber o que a gente está combatendo. A gente tem que entrar no nosso euzinho, no nosso coraçãozinho, nossa mentezinha, e vasculhar o que os nossos anteriores a nós cultuavam, faziam, que a gente acaba fazendo hoje, sem mesmo perceber. Hoje é tão natural a pessoa fazer uma festa, como uma festa, vamos usar uma festa mundana, que é uma festa junina agora, que todo mundo comemora. Mas, gente, não é só o pessoal do mundo que vai, é pessoas cristãs que conhecem a palavra. Isso que eu fico assim, pensando, meu Deus, a pessoa conhece a palavra, e ela vai, e ela come das ofertas. Uma coisa é você estar na casa. Eu lembro até uma vez que eu viajei, e eu e o Reinaldo foi convidado por uma prima dele a ir num sítio, e a gente foi. Só que chegando lá, eu até comentei isso com a pastora Kel na época, e a pastora Clau. E a gente chegou lá, e a gente foi convidado depois por um primo do Reinaldo, que era espírita. E aí tinha aqueles altares enormes, cheios de gente, era muita coisa. Mas só que a mesa embaixo, Jesus Cristo, era cheia de guloseima gostosa. Aí eu olhei, eu não sabia, eu olhei e falei, meu Deus, é tudo oferecido, aqueles monte de... Até no teto da casa ia santinho, ia figurinha lá, uma imagenzinha. E eu fiquei, meu Deus do céu. Mas não eram coisas ruins, eram coisas gostosas. E eu fui para a fogueira, eu e o Reinaldo, para jogar batata doce para a gente comer, porque a gente não comia a oferenda do diabo. Aí a pastora ainda Clau falou assim para mim, ai filha, mas se você tivesse orado, abençoado, o Senhor tinha separado a sua comida. Falei, ai pastor, na dúvida eu não sabia, então eu não comi. Hoje a gente tem a palavra, todo dia que sai do altar, a palavra que sai da boca da pastora Kel, que são, gente, parece aqueles, olha como eu sou antiga, né? Vocês lembram daqueles negocinho de foto? Os novos acho que não vão lembrar. Era um negocinho que a gente colocava o olho assim, a imagem aumentava. Gente, a palavra da pastora é assim para mim. É aquela que parece que está simples, mas é um negócio que vem assim, abrindo, amplo para mim.
Gente, entra com uma amplitude dentro de mim. Essa é a palavra de Deus. Por mais que o pregador seja simples, por mais que ele não saiba, é a palavra de Deus. E quando você se quebranta, e quando você deixa ela entrar dentro de você, é assim, ela se expande. Ela pode ser uma frasezinha assim, pequena, mas ela expande de uma forma completa. Muitas vezes, assim também na nossa vida, a gente falha por não falar. Isso eu aprendi também. Demorei, mas eu aprendi. Aprendi aqui na igreja, com as pastoras pregando, e elas nem sabiam o que eu passava. O mais engraçado é que eu guardava muita coisa. Eu ficava ouvindo, eu não falava nada, eu guardava tudo. Era uma vez teve uma pregação da pastora Kel, que ela falava, você não é máquina de lavar roupa para jogar em sujeira dentro de você, e você fica lá... E entrou dentro de mim também. E eu fiquei pensando, é mesmo, eu não sou uma máquina de lavar roupa. Não sou um cesto de lixo que as pessoas vêm, jogam, e eu fico lá absorvendo aquele lixo todo. A partir desse momento, gente, juro para vocês, eu falo hoje, até pelos cotovelos. Até a Bibi fala, mãe, você fala demais. Mas eu não falava. Eu não falava. Eu era muda. A pastora sabe, a pastora me conhece. Desde os meus 19 anos eu era quieta na igreja. Eu ficava assim, quietinha, muito encolhidinha. Gente, eu sou a mais alta entre 5 irmãos. Os meus irmãos têm 1,5 metro. Eu andava com eles assim, para ninguém me observar. E eles falavam, você é mais alta, você é mais magra, por que a gente engorda? E eu falava, Jesus, por que eles estão me vendo tanto? Eu não preciso aparecer. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. E eu era encolhida, eu me retraía. Hoje o Senhor falou, usa magreza, alteza, faz tudo que você tem que fazer. Não adianta mesmo. Se é gordinho, é gordinho, se é magro, é magro, se é alto, se é baixo, é baixo. Você sempre vai ter alguém vai estar sempre reclamando de alguma coisa. E eu aprendi também, naquela simples igreja da Cidade Dutra. Aprendi muita coisa, gente, no banco escutando. Aprendi, absorvi, recebi todas aquelas palavras, que não pode ser em vão. Não pode ser em vão todas as palavras que saem do altar para a sua vida. Não pode, se você deixar vagar, jogar voando, ficar voando no culto. Fique fixado em Jesus. Não importa se sou eu, se é a Fabi, se é o irmão Tiago, não importa se é o Rodrigo aqui em cima. Não importa. Torça. Fala, Senhor, fala comigo. Como a pastora falou, muda o culto, meu favor. É assim que a gente tem que ser. Quando a gente está fazendo agora a gente está no curso para a honra e glória do Senhor, e a gente não pode ficar com essa timidez, com vergonha. Não é para o Rodrigo, professor, não é para a pastora, é para Deus que a gente tem que fazer. É para o Senhor, a gente vai aprendendo para tocar para o Senhor, não é para a gente se exibir. É para o Senhor, para ajudar a obra de Deus. Agora, gente, quando a gente está em casa, é muito engraçado. Veio muito assim, foi muito bom. Porque um começa a ensaiar, aí eu geralmente estou cantando. Aí a Bibi entra tocando. Aí daqui a pouco está o Miguel e o Murilo no quarto cantando. E de repente chega o Reinaldo e também canta. E aí fica nós 5 cantando. Mesmo sem saber tocar, mesmo desafinado, porque não importa para Deus. O que importa é o seu coração adorador. O que importa é você se doar para o Senhor. Não importa se é você que está limpo, se você está maravilhoso, se você é afinadíssimo. Nós somos adoradores. Você é adorador do Deus vivo. A sua mente tem que ser limpa. Agora vai assim na sua vida, assim. Na sua vida com Deus. Na sua vida, o que você passou no seu trajeto, na sua vida. Eu tenho 42 anos. Já ia aumentar para 43. Eu tenho 42 anos, gente. Eu vou analisar. Parece que eu tenho 100. De tanta coisa que eu vivi. E eu fico analisando todas as coisas que o Senhor me mostrou. É difícil, viu? Todas as lutas, todos os... como é que fala? Às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está naquela luta. Por que, Senhor, eu vejo isso? Por que eu sonho isso? Eu tinha muitos sonhos e eu falava, por que eu sonho isso? E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do diabo, gente, de demônio, eu tinha muito medo. E eu sonhava, eu não conhecia a palavra de Deus, eu tinha medo, eu me cobria inteirinha, eu tinha muito medo. Hoje até no sonho eu fico expulsando o capeta, batendo no capeta.
Hoje ele não me dá sossego e eu não dou sossego para ele também, não. E eu não sabia expulsar demônios. Eu não sabia, eu tinha muito medo. E hoje, quando eu sonho em alguém endemoniado no meu sonho, aquelas visões horríveis, eu vou expulsando. Eu vou expulsando, Senhor, é tudo da minha geração. Eu sei que é tudo da minha geração. Eu sei que é todas aquelas legiões que foram expulsas um dia da minha vida, elas ficam em volta, tentando tragar, tentando ver se meu coração fica vazio para ela poder voltar. O nosso coração tem que estar preenchido do Espírito Santo. Não adianta você falar, eu fui limpo, fui liberto, as maldições não me pegam mais. Quem disse? Se o seu coração está vazio, ela volta com 7 piores do que aquele que for expulso. Então você tem que permanecer na palavra de Deus. Mesmo que você escorregue, você se levanta. Você não fica prostrado, porque o Senhor não nos deixa prostrado. Como você canta agora, Ele não desiste de você. Ele não desiste mesmo não, gente. A gente dá trabalho para Ele. Ele não desiste da gente. Ele não desiste. A gente escorrega, a gente cai ali. A gente é teimoso. Eu sou teimosa. Eu sou muito teimosa. Muito, gente. Quando eu casqueto com uma coisa na minha cabeça, só o Senhor mesmo para tirar. E eu falo, Senhor, expulsa essa legião de teimosia. Expulsa porque eu sei que era da minha família. Aquela coisa que às vezes o Reinaldo fala assim, né? Ô, Dona Maria, eu já sei que é da legião. Ô, Dona Maria, fica quieto, viu? Estou vendo que é Dona Maria aí, hein? Ele fala. Porque a gente sabe, a gente conhece. E a gente finge que a gente não conhece as nossas maldições. A gente conhece. Tudo aquilo que um dia cultuaram, que buscaram para nós, ela não penetra, porque a gente não permite. Porque o Senhor não permite mais o nosso corpo estar com o Espírito Santo. Mas se você se esvaziar, se você deixar a inveja entrar, o ciúme entrar, aqueles sentimentinhos pequenininhos entrar. Ai, por que não sou eu? Por que não foi fulano? Por que não é eu? Por que a pastora escolheu fulano? Gente, por mim eu ficava aí no banco. 1000 vezes eu ficar no banco. Eu juro para vocês, eu falo isso com nenhuma mentira. Eu quero escolher outra pessoa. Mas eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Eu não estou aqui para me exibir. Eu estou para fazer o melhor para Deus. É para Ele que eu adoro. É para Ele que eu canto. É para Ele. É para Ele. Todas as vezes que eu estou cansada de cozinhar, eu falo, é para você, Senhor, a minha comida. É para Ele. A gente tem que fazer tudo para Ele. Não é para agradar fulano, para agradar mengano, aparecer para não sei quem. Não. É para o Senhor. Quando hoje a gente for também para o curso, a gente vai falar, é para o Senhor. É para o Senhor. Não é para o professor, não é para fulano, não é para me enganar, não é para me exibir. É para o Senhor. Porque o Senhor vai dar talento. O Senhor, Ele procura corações adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se o seu coração for adorador, quebrantado, Ele entra. E Ele permanece, e Ele dá talento, e Ele nos unge, Ele nos capacita. Vamos falar com intrepidez, não só no microfone, mas quando a gente estiver na nossa casa. A gente vai ver uma alminha na rua. Esses dias aconteceu isso. Eu estava levando o Murilo para a escola e eu vi 3 meninos se drogando. Novinhos. Aí eu levei o Murilo para a escola, mas aquilo foi remoendo dentro de mim, né? Eu até comentei com a Beatriz. E quando eu falei, ai, Senhor, eu vou parar lá e vou falar. Eu vim assim, né? Vou parar e vou falar, toda corajosa. Quando eu voltei, eles já tinham sumido. Aí a Bibi falou, mãe, tá vendo a oportunidade? Você perdeu. Você perdeu a oportunidade, era para você ter falado na ida, não na volta. A gente não pode perder as oportunidades. Às vezes aquela alma, o Senhor falou, fala. E eu, ai meu Deus, não vou falar não. Eu passei teimosa por eles. Mas olhando. Acho que até eles se incomodaram, de tanto que eu fiquei olhando para a droga que o menino estava fumando. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, vou falar. Eu vou passar lá, se eles estiverem lá, eu vou falar. Aí, quando eu voltei, os meninos tinham desaparecido. Oportunidade a gente não perde. Falar a palavra de Deus, nunca ela vai vazia. De repente, tem uma alma lá carente. De repente, tem alguém que é escolhido de Deus. E como que a gente quer que Jesus volte? Se a gente tem que completar a igreja. Se a gente não abrir a nossa boca. A gente tem que falar. Mesmo que a pessoa não escute, a gente já lançou a semente. Porque quem faz o crescimento não somos nós. Como a palavra de Deus fala, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, é
É o Senhor Jesus. Ele que muda a história de alguém. Ele que mudou a minha e a sua história. Não foi o convencimento de alguém, foi o Senhor Jesus que se apresentou para nós. E Ele falou: filho, eu nunca desisto de você. E Ele não desiste da gente. A gente muitas vezes desiste pelo meio do caminho. Mas Ele é persistente, Ele não desiste da gente. Ele sabe todas as nossas fraquezas. Ele sabe até o nosso limite. Mas nós temos também que saber o que nós estamos combatendo. Nós vamos entrar em 7 semanas para combater. É uma guerra, nós vamos combater. Todos os costumes, maldições, toda aquela carga que a gente carrega, de conhecimento errado, de cultura errada, nós vamos combater nesses 7 sábados. Porque o Senhor deu essa campanha, gente, não é simples. É algo forte, é algo que a gente vai entrar numa guerra, e às vezes a gente vai achar: ai, eu estou perdendo, eu estou cansado, eu não aguento mais. E o Senhor fala: não, desiste. Como que é o hino? Seguro nos meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar contra essa carne, que ela é pecaminosa. Ela trabalha 24 horas, gente. A carne trabalha 24 horas contra o espírito. E se você não alimentar o seu espírito, a carne vence. E como a gente alimenta o espírito? Lendo a palavra de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, porque quando você tem conhecimento da palavra de Deus, o diabo não pode, ele tem que sair. Ele tem que partir em retirada. Ele não pode ficar ali. Quando as pessoas falam: ah, e o conhecimento? Gente, o conhecimento da palavra de Deus, muita gente conhece, muita gente saiu correndo. Traidores, fracos, nécios, Coré. Traidores. Esse espírito não pode entrar no nosso coração. Esse espírito não pode habitar dentro do nosso coração. Porque o Senhor não trabalha na traição. A traição é algo tão horrorosa em todos os sentidos, de amizade, conjugal, ministerial, em todos os lados, em todos os sentidos, ela é horrível, ela é dolorosa e ela acarreta milhares e milhares e milhares de demônios. Ela carrega uma legião tão grande, tão avassaladora, que se você deixar ela entrar dentro do seu coração, você não vai conseguir sair. Então seja fiel. Você é fiel limpando? Seja fiel limpando. Você é fiel só orando simplesmente pelo ministério? Seja fiel orando. Se você é fiel na cozinha da igreja, seja fiel na cozinha da igreja. Se você é fiel no altar, seja fiel no altar. Seja fiel no pequeno, no simples. Não queira fazer algo que você não consegue. Seja simples para Deus. Fala: Senhor, eu só consigo até aqui. Eu não consigo mais. Só se o Senhor me der força, me der talento, e eu consigo. Mas eu vou até aqui. Eu estou indo até aqui. Seja fiel no pouco. Se você não falar mal da manjedoura que você nasceu um dia, já é de bom e muito grato. Porque é duro você criticar aonde você nasceu, aquela pessoa que te pegou no colo quando você estava saindo, todo sujo. Gente, amaldiçoar aquela mão que te tirou do pó é horrível. Abençoe sempre, mesmo que você fale: ai, eu não tenho força, eu sou tão pequenininho, eu não tenho, minha oração não chega. Se você tiver um coração quebrantado, ela chega no céu. As orações da pastora Clau, eu acho que era tão poderosa, porque ela tinha um coração tão quebrantado em Deus, que aquela mulher fazia uma oração pequena, gente, simples, a gente sentiu o poder de Deus. Esses dias a pastora Kel colocou um pedacinho da pastora Clau, falando a palavra de Deus, num culto do recanto. Gente, é de grande valor. É um trecho pequeno. Se você pegar, é um trecho pequeno, mas é um alimento para a alma da gente. É aquele negócio que parece que é você coloca o olho assim, mas ele amplia o nosso horizonte de uma forma tão poderosa, porque tem um coração quebrantado por trás.
porque tem uma vida que se dedicou até o fim, por amor das ovelhas, por amor à palavra de Deus, por amor ao ministério. Então não vamos deixar morrer esse amor, essa comunhão que ela tinha, esse agregar coisas, agregar pessoas, todas esquisitas, mas ela agregava. A pastora Kel está com a mesma unção, gente. Ela pega a gente toda esquisita, com choro, com dor na alma, e ela vem, ela faz, e ela vai agregando, ela vai juntando. Como ela falou que era um cachorrinho, mas não era. Talvez naquele passado era, mas hoje ela é uma pastora com um cajadão. Eu vejo ela com um cajado bem grande, gente, que quando eu penso eu imagino aquele cajadão me puxando. E aí eu não penso, não vou para lá não, vou ficar aqui. Porque o Senhor, a palavra de Deus, ela tem que ser viva dentro da gente. Ela não tem que ser simplesmente só lida ali, morta, não. Ela é viva. Quando você lê a palavra de Deus, ela entra dentro de você e ela faz... Parece uma bomba. Ela elimina todas aquelas coisas ruins. Ela vai de encontro com você e vai... Aquilo que você, o seu pensamento... Ela não te agrada muitas vezes. Adula o seu pecado. Que lindinho esse irmão. A irmã está com inveja. Que bonita. Não, ela vai de impacto. Pá! Ela é impactante. Ela entra dentro da gente, a gente se sente envergonhado. E você fala, Senhor, como eu sou o pó da terra. Como eu não tenho capacidade, Senhor. E você enxerga que você é uma coisa tão pequena e Deus é tão poderoso que Ele construiu céus e terra e ainda está voltando para nos resgatar. Ele está voltando para nos buscar, igreja. Não perca esse foco. Ele está voltando para te buscar, Ele está voltando para me buscar. E aí a gente fica, tudo fica tão pequeno aqui. Tudo fica tão minúsculo aqui. Os nossos problemas ficam tão minúsculos aqui, que a gente só quer se entregar para Ele, que a gente quer ser mais cheio do Espírito Santo, que a gente quer ser mais limpo nele, que a gente tem vergonha do que a gente fazia, que a gente tem por vontade de não fazer mais aquilo que nós costumávamos fazer, porque a gente se envergonha, porque a gente teme a Ele, porque a gente sabe que a glória dEle é imensa, que os nossos olhos físicos não podem ver, porque nós estamos na carne. E aí você fala, como esse Deus é maravilhoso. Na Nova Jerusalém não haverá sol, não haverá lua, porque a luz dele vai iluminar tudo. E aí você olha para o sol, que é simplesmente algo que o Senhor fez para nós. E a gente não consegue olhar para ele. E aí você imagina a grandeza do nosso Deus. Por que a gente coloca Deus tão pequeno, tão minúsculo na nossa vida, ou só por alguns segundos na nossa vida? Eu já estou ficando doida já, estou parecendo doida. Eu ando na rua, Senhor, vai tomando conta. Às vezes eu vou cantando um hino na minha cabeça, às vezes eu estou dançando no meio da rua, me controla. Simone, se controla. Porque eu fico focada no Senhor. Todas as vezes que eu saio, Senhor, toma conta de mim, do ladrão. Olha o motoqueiro, Senhor. Eu já vou assim, Senhor, olha por mim, Senhor. Tira toda aquela maldição de mim, Senhor. Tira todas aquelas, repreende todas aquelas coisas, aqueles costumes. Tudo que eu fizer que não te agrada, tira. É a nossa oração, tem que ser assim. Senhor, tudo que não te agrada, tira de mim. Tudo que eu faço, Senhor, que não é para te engrandecer, não é para engrandecer o teu nome, tira. Eu quero ser limpo. Eu quero ser cada dia mais limpo. E não permita simplesmente sentimentinhos sujar durante a semana. A gente vai ter uma semana longa. Até próximo sábado. Que vai ser o Rodrigo que vai pregar, né? O Rodrigo é amanhã. O próximo é o Augusto. Até o Augusto voltar, gente. Pensa. Você vai com essa fé. Durante a semana inteira, você vai pensando, eu era vale de ossos secos. E agora o Senhor mudou toda a minha história. O Espírito Santo passou e Ele foi me colocando vigor novamente. Ele foi me colocando carne novamente. Ele foi me colocando sangue novamente. Ele foi trocando tudo aquilo que não era dele.
o Senhor trocou durante a semana. E Ele vai modificar o nosso DNA durante a semana. E todas aquelas coisas que a gente fazia de costume, por obediência ou por simplesmente a gente faz sem pensar, o Senhor vai nos alertar durante a semana. E Ele vai falar: filha, você está fazendo isso daí, não me agrada. Filho, você está fazendo isso, não me agrada. Se corrige, se quebranta em Deus. Se quebranta em Deus. Leia mais a Bíblia, porque é maravilhoso. Eu vou só terminar em Coríntios 3, no 4. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelo qual crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que plantou, nem o que regou são coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, é a planta, é a que rega são um, ou cada um que receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, gente, por que a gente está se preocupando tanto? Quem é que vai trazer, quem é que vai fazer? Não importa, quem dá o crescimento é Deus, e a gente vai ter o nosso galardão. Se você fizer com o seu coração purificado, o Senhor está vendo. O Senhor não é cego. Você não precisa mostrar para o fulano, para o mengano. O Senhor está vendo o seu coração. E ainda aqui ele fala, no 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós somos lavoura de Deus. E é Ele quem trabalha em nosso favor. É o Espírito Santo que trabalha em nosso favor, porque Ele é maravilhoso. Ele nos corrige, Ele nos ensina. Ele prospera na nossa vida de formas inexplicáveis. Ele trabalha de formas inexplicáveis, no mínimo, que a gente nem pode imaginar. Ele trabalha. Então vamos só abrir o nosso coração essa semana. Abrir a nossa mente, porque ela é terrível, a pensar coisa errada. Abrir a nossa mente, para a gente lembrar tudo aquilo que os nossos pais cultuaram e falavam: Senhor, perdoa os meus pais, mas eu não quero ser igual a eles. Eu quero te adorar, eu quero ter um coração limpo, eu quero ter um coração adorador a Ti. Amém, igreja? E você não se esqueça que você é pentecostal. Você não é daqueles tradicionais, você é pentecostal, você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. E não é para mim, é para o Senhor. É assim que você fala para o Senhor? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. É para o Senhor. Então dê o seu melhor para o Senhor durante a semana, durante os seus dias, durante todo o seu percurso aqui nessa terra, como a Fabi falou, a toda a nossa trajetória. Faça para o Senhor. Agrade o Senhor. Queira ser agradável a Ele. Aleluia, igreja. É só isso? É tudo isso, pastora? E muito obrigada pelas orações, porque eu sei que as orações dela são poderosas. Amém, Jesus. Que se não fossem as suas orações, a gente não conseguiria nem subir no altar. Estava muito gostoso. Pena que o tempo é pouco.